Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, controverso e principalmente bastante interessante. Esse assunto se chama ressurreição digital. Sim, você não ouviu errado. Estão tentando ressuscitar pessoas de forma digital usando inteligência artificial. Gostou do assunto? Então fica comigo. Claro que antes, roda a vinheta. Bom, pessoal, eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ser bastante polêmico, principalmente porque envolve uma das etapas da vida no qual nós ainda não sabemos lidar de forma completa, que é a morte ou a perda de um ente querido, ok? Estava eu navegando na internet e aí eu me deparei com uma matéria do Tilt da UOL, que diz assim: ressurreição digital. É ético e legal e saudável falar com mortos via IA? Parei, pensei, meu Deus, onde nós vamos chegar? Só que antes de nós começarmos de fato a falar do nosso assunto, eu gostaria de pedir a você que já é inscrito no canal, confira se você ainda continua sendo inscrito e faça o nosso famoso 3Cs: curtir, comentar e compartilhar. E caso você tenha caído aqui de paraquedas por conta desse título, dessa thumbnail interessante, e se você pudesse considerar se inscrever no canal, isso ajudará e muito para que o YouTube entenda que temos alguma relevância, que nós temos engajamento e, claro, consiga aí entregar esse vídeo para outras pessoas. E vamos ao ponto interessante. Conforme eu falei, eu me deparei com uma matéria que eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela. E aí, essa matéria, ela me chamou aqui uma atenção para uns tópicos que eu particularmente considero importante. Só que antes, deixa eu frisar uma coisa aqui, ó. Eu não vou abordar o tópico religioso nesse vídeo, porque aí eu entraria em uma outra seara e aí eu entraria nas minhas crenças, ou seja, envolveria outras coisas. E não é o caso aqui desse vídeo, é mais a questão técnica e, claro, dando ênfase ali ao que a matéria diz. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês para que nós possamos visualizar. A matéria é essa aqui, eu vou deixar aqui nos comentários, melhor, na descrição do vídeo, a URL dela. E a matéria diz: ressurreição digital. É ético, legal e saudável falar com mortos via IA? E a matéria começa falando, então, que houve um episódio de um programa televisivo no qual provocou ampla discussão e um amplo debate público é, entre as pessoas. Porque nesse programa, várias pessoas foram expostas à recriação digital das vozes dos seus parentes falecidos, gerado por inteligência artificial. Bom, só deixa eu voltar aqui. Sabemos que hoje em dia é possível você, com base nas inteligências artificiais, com base em dados coletados por essas inteligências artificiais, você gerar vozes conforme você quer. Hoje você consegue, por exemplo, simular a sua própria voz utilizando a inteligência artificial. E aí o que esse pessoal fez? Pegou vozes de pessoas que já faleceram e ali recriaram situações para que aquelas pessoas que estavam participando daquele programa pudessem ouvir aquelas vozes e aí ter a sensação de ouvir os seus entes queridos. Vamos voltar lá. Bom, essas recriações não apenas imitavam as vozes, mas também faziam perguntas sugestivas, provocando reações emocionais intensas nos participantes. Bom, aqui começa um ponto. Nós temos, nós sabemos que quando você passa pelo processo de luto, tudo que você mais quer é poder ouvir, é você poder novamente ter a impressão que aquela pessoa não partiu. Conforme eu disse no início, nós ainda não sabemos lidar 100% com a morte. Tá? Lembrando, não estou envolvendo aqui os quesitos religiosos. Tá?
há menos de um ano, por exemplo, eu perdi o meu pai. Então, assim, como eu gostaria de poder conversar com meu pai? Como eu gostaria, por exemplo, de poder sentar e trocar uma ideia com ele? Agora, você imagina você sentar num programa e você começar a ouvir a voz e essa voz fazer perguntas sugestivas, provocando em você certos estímulos emocionais. Olha só o ponto que nós vamos chegar. Bom, esse fenômeno pode ser chamado de ressurreição digital, que envolve a recriação de aspectos de pessoas falecidas usando tecnologias avançadas. Embora possa oferecer um consolo momentâneo, essa prática abre um profundo debate sobre suas implicações éticas e filosóficas e legais. Agora, na matéria, ela aponta alguns riscos que isso pode acontecer, principalmente risco de criar falsas memórias, porque nós estamos falando aqui de pontos que envolvem situações que não existem mais, porém a pessoa que está buscando esse contato, ela vai começar a criar nela outros aspectos emocionais, tá? E aí na matéria também fala sobre identidade verdadeira, tá? Bem como também ela traz os pontos do questão do luto, ok? Porém, depois eu vou deixar aqui o link para você poder ler a matéria como um todo. O que eu quero trazer aqui para nós, para a nossa discussão, é o seguinte: será que de fato isso é um recurso que deveria ser trabalhado pelas inteligências artificiais, pelos times, pelas empresas? Será que nós não estaríamos criando aqui um cenário no qual as pessoas que já estão fragilizadas no seu processo de luto, elas não criariam sobre elas um outro nível de luto pior do que aquele primeiro? Tá? Então, esses pontos aqui eu gostaria de abordar com vocês, principalmente porque quando nós falamos nesse conceito, nós temos alguns pontos e pontos que eu considero perigosos. Por quê? Primeira coisa, quando nós falamos em inteligência artificial, nós estamos falando em um processo chamado de coleta de informações. Ou seja, você pode, por exemplo, alimentar uma inteligência artificial com dados, esses dados de grandes volumes, e essa inteligência artificial, ela aprender com esses dados. E aqui vem o ponto-chave. Olha só, hoje em dia, praticamente, a nossa vida ela é digital. Ou seja, tudo que você faz, tudo que você consome, tudo que você pensa, está na internet. Agora, pensa no cenário no qual essa inteligência artificial ela é solta na internet para vasculhar toda a sua vida. E aí você pensa assim, mas eu não tenho muita informação na internet. Deixa eu colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Será? Será que a sua vida, de fato, está tão assim, tão offline? Vamos lá, o seu celular, o Google, sabe onde você está? O seu celular sabe aonde você foi ontem, mês passado, mês retrasados. Ou seja, o seu celular, ele é um GPS e ele é um monitoramento, ele faz um monitoramento completo da sua vida. Agora, pensa assim, esses dados sendo alimentados com suas fotos, com o seu vídeo, com a sua voz, com o seu history do seu Instagram, do seu Facebook, as suas fotos compartilhadas ou armazenadas no seu celular que vão para o Google Fotos. Olha o que nós estamos tendo como dados. Uma vez que esses dados são alimentados, então é possível fazer uma recriação da memória da pessoa. Ou seja, imagina que, no meu caso, por exemplo, todas as informações do meu pai, como e-mails, fotos, vídeos, pregações que ele fazia, tudo que é possível gerar dele, essa IA seria alimentada. E aí, essa IA teria, então, uma memória. E uma vez que ela tem essa memória, ela consegue, então, interagir e, à medida que ela vai interagindo, ela vai aprendendo coisas novas. Pessoal, a pergunta é, será que isso é ético? Será que isso não vai trazer problemas
psicológicos para as pessoas que estão no processo de luto, porque pode ser uma coisa tão complexa e tão completa que vai fazer com que aquela pessoa acredite que ela está de fato falando com aquela pessoa. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que em um cenário onde uma pessoa já está fragilizada sentimentalmente, ela vai se agarrar a algo que de fato não existe. Entende onde nós estamos chegando? Você consegue compreender que nós estamos dentro de uma barreira ética, tá? E essa barreira ética pode fazer com que, se ela ultrapassada, crie-se problemas futuros, principalmente emocionais. Por quê? Quando nós falamos em ressurreição digital, nós precisamos levantar essas questões éticas, tá? Primeiro, os seus dados que você gerou, você precisa autorizar esse consumo, tá? Prévio. Segundo, quem vai ficar precisa entender que aquilo que está sendo revivido, recriado, de fato, não é a pessoa. Porém, pessoal, será que você consegue entender o problema que nós estamos criando? E outra, qual seria o impacto de recriar isso para as pessoas que estão com processo de luto? Qual seria, de fato, o benefício que você teria? E vamos mais além, vamos colocar aqui piorar mais ainda o cenário. Imagina aqueles robôs lá, a Tesla, inclusive, ela acabou de anunciar o seu novo robô, que tem lá um aspecto mais humanoide. Pensa em uma pessoa, um humanoide desse, com o rosto dessa pessoa que faleceu, tendo as memórias, e aqui eu vou abrir um aspas bem grande, da pessoa que faleceu, com a voz da pessoa que faleceu. Pessoal, nós estamos diante de um ponto que eu considero como sendo um ponto crítico, um ponto de virada em cima da inteligência artificial. Nós estamos dizendo aqui que nós podemos criar um certo monstro psicológico, um monstro que pode destruir as mentes das pessoas, destruir o sentimento de pessoas, porque elas vão se agarrar, as pessoas vão se agarrar em tudo que ela puder para reviver, para ter de volta aquele ente querido. Agora, vamos pensar no cenário mais catastrófico. Tá? Imagina uma pessoa de posses criar tal cenário e pessoas más intencionadas ter acesso a isso e começar a manipular as pessoas. Pessoal, eu penso que certos tipos de tecnologia, certo tipo de avanço não deveriam acontecer. E aí eu vou então abrir aqui a grande pergunta. O que você acha disso? Qual que é o seu pensamento com relação a isso? Deixa aqui no comentário, aqui embaixo. Coloque aqui a sua opinião com relação a isso. Se você concorda, se você acha legal, ou se você discorda, se você acha que isso é ético, se você acha que isso não é ético. Agora, não vamos levar para o aspecto religioso, porque aí nós envolveríamos vida eterna, pós-morte, quem acredita em ressurreição, em espiritismo, ou seja, é um tema um pouco mais abrangente, tá? Mas no aspecto tecnológico, ético, vamos colocar assim, o que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário e se você não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreva, curta, pessoal, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e nós possamos começar a criar um debate em torno deste assunto, ok? Se você chegou até o fim do final, ao fim desse vídeo, eu vou deixar aqui então uma recomendação de um novo vídeo para você e, claro, uma sugestão de uma playlist que o próprio YouTube, com base na sua inteligência, vai indicar para você aqui do nosso canal, ok? Muito obrigado e não perca o próximo vídeo.